eu sou a professora Dioclidiane, essa é a nossa aula 03 do 9º ano e hoje nós iremos ver o valor numérico de uma expressão algébrica. Acompanhem comigo. Mas afinal, o que são expressões algébricas? Bom, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Como assim? O uso de letras para representar números desconhecidos facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem algébrica. Mas o que seria essa linguagem comum, professora? Por exemplo, o oposto do dobro de um número x somado a um número y. Essa é a nossa linguagem comum que usamos no dia a dia. Mas então, como que seria a linguagem algébrica? Olha só, o oposto. Na hora que nós formos passar da linguagem comum para a linguagem algébrica, nós temos que avaliar parte por parte da nossa frase. O oposto, como que nós representamos o oposto de qualquer número? Com o sinal de menos. Toda vez que esse sinal de menos, ele está indicando que é o oposto de um número, lembra? Do dobro. Como que eu represento o dobro de um número? Bom, independente de qual é o número, quando eu quero o oposto dele, eu faço o quê? Uma multiplicação por 2. Aí continua. O oposto do dobro de um número x. Então, a questão já está dizendo que é o dobro do número x. Ah, professora, mas qual é esse número x? Bom, depois a gente pode descobrir dependendo do que cada questão pede. Mas x também é um número. Somado, né? Então, meu sinal de mais a um número y. Então, essa seria a minha linguagem algébrica. Exemplo 2. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Como que eu consigo a área de qualquer retângulo? Bom, para eu conseguir a área de qualquer retângulo, eu faço o quê? A base vezes a altura. Quem é a minha base nesse retângulo? Não sei, mas está representado pela letra A. Quem é a minha altura? Também não sei, mas está representado pela letra B. Então, a área vai ser A vezes B, ou simplesmente A vai ser igual a AB. Por quê? Porque quando eu tenho dois números, quando eu tenho duas letras assim, uma pertinha da outra, e não tem nenhum sinal entre elas, significa que eu estou tendo aí uma multiplicação. Então, qual seria a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, o perímetro é a soma de todos os lados. Aí vamos lembrar aí. Se a minha base, a minha parte de baixo, o tamanho dela é a parte de cima também vai ser A. Independente de quem seja a parte de baixo e a parte de cima tem o mesmo tamanho. A mesma coisa vale para a minha altura ali do lado esquerdo. Ela é representada por B, então o lado direito também vai ser representado por B, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, como que seria a expressão que representa o perímetro? Se o perímetro é a soma de todos os lados, então eu vou ter A mais A, que é a parte de baixo mais a parte de cima, mais B, que é a altura da esquerda mais a altura da direita. Ou simplificando, eu tenho 2 vezes o A mais 2 vezes o B. Bom, mas o que eu quero falar é sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Como que vai funcionar o valor numérico? O que seria? O valor numérico de uma expressão algébrica é o número que se obtém ao substituir as variáveis, ou seja, aquelas letrinhas, por números e efetuar as operações indicadas. Como assim? Observe, primeiro exemplo. Em uma loja de brinquedos, encontram-se X patinetes e Y skates. A expressão algébrica que representa o total de rodas é 2x mais 4y. Por que, professora? Bom, o x ele está representando o patinete. E cada patinete tem 2 rodas. Então, eu tenho 2 vezes o x. O y, ele está representando o skate. E cada skate tem 4 rodas. Por isso que eu estou multiplicando por 4. E aí a questão continua. Se houver 12 patinetes e 15 skates, qual será o número total de rodas? Bom, eu sei que a expressão que representa o total de rodas é 2x mais 4y. Só que lá a questão, ela disse se houver 12 patinetes. Quem que estava representando os patinetes? A letra X. Então, o que eu vou fazer?
2 vezes o x. Quem é o x agora? É o 12. Então, eu tenho 2 vezes 12 mais 4 vezes o y. Quem é o meu y? É os meus skates. Mas aí depois a questão diz que tem 15 skates. Então, eu tenho 2 vezes 12 mais 4 vezes 15. 2 vezes 12, 24. 4 vezes 15, 60. 24 mais 60, 84. Portanto, nessa loja, tem um total de 84 rodas quando eu estou falando dos patinetes e dos skates. Lembrando, o valor numérico, a minha questão ela vai me dar o meu valor numérico e aí eu só vou ter que substituir naquela expressão. Mais uma. Calcule o valor numérico de x ao quadrado mais 2x para x igual a menos 5. Uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que essa expressão aí, menos 5 elevado ao quadrado, é diferente dessa expressão do menos 5 elevado ao quadrado quando está dentro do parênteses. Por quê? Porque quando está fora do parênteses, esse ao quadrado ele significa que ele está elevando apenas o número. Então, eu teria o menos 25. Eu teria 5 vezes 5, 25. O sinal iria se repetir. Porém, quando o meu ao quadrado está fora do parêntese, ele está indicando que ele está repetindo, que ele está elevando o número e o sinal. Então, ficaria o quê? Menos 5 vezes menos 5. Multiplicação de sinais iguais, o resultado será positivo. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte. Aonde tinha o número x, eu agora vou substituir por menos 5. Então, eu tenho menos 5 elevado ao quadrado mais 2 vezes menos 5. Como o meu menos 5 está dentro do meu parêntese, então o sinal vai ser positivo. Menos 5 vezes menos 5, 25 positivo. 2 vezes o menos 5 mais 2 vezes menos 5. 2 vezes 5, 10. E aí eu tenho uma multiplicação de sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, eu tenho 25 menos 10, que vai ser igual a 15. Lembrando, como aqui o meu 25 ele é maior do que o meu 10 e o sinal do 25 é positivo, então o meu resultado 15 ele também será positivo. Mais um exemplo. José faz pequenos fretes urbanos com seu caminhão, cobrando uma taxa inicial de R$50. Ele cobra isso, né, pelo seu caminhão, pelo seu trabalho. E ele cobra mais R$6 por cada quilômetro rodado. E aí surge a pergunta. Indicado por x o número de quilômetros rodados, qual é a expressão que representa o preço cobrado por José? Por que eu estou indicando por x o número de quilômetros rodados? Porque o x vai variar. Às vezes ele vai rodar 6 km, às vezes ele vai rodar apenas 2 km, então é uma variável. A outra pergunta é, quanto que ele cobraria por um frete de 6 km? Então vamos resolver isso daí. Vamos resolver primeiro a primeira questão. Novamente, indicado por x o número de quilômetros rodados, qual é a expressão que representa o preço cobrado por José? Bom, o José ele cobra R$50 fixo, independente da distância que ele vai percorrer, esses R$50 ele sempre vai cobrar. Só que ele cobra também mais R$6 por cada quilômetro que ele rodar. Como nós não sabemos qual é, está indicado por x, então a expressão que representa é 50 mais 6 vezes o x. A segunda questão eu queria saber assim, quanto que ele cobra por um frete de 6 km? Bom, eu tenho aí os R$50 fixo, mais 6 vezes... 6 vezes quanto? Nessa questão ele está dizendo que ele vai rodar 6 km, então lá onde tinha x eu vou substituir por 6. Agora eu tenho 50 mais 36. Então eu vou ter R$86. Ou seja, para ele fazer um frete de 6 km, ele vai cobrar um valor de R$86. Bom, na aula de hoje nós aprendemos um pouco sobre expressões algébricas,
que são expressões matemáticas que apresentam letras, números em operações. Nós também vimos que para conseguir o valor numérico, nós temos que substituir as variáveis por números, quando a questão dá, e efetuar as operações indicadas pela questão. Se ficou alguma dúvida, vocês querem rever a aula, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Acompanhe as nossas próximas aulas e bons estudos!